Fala pessoal, tudo beleza? Daniel Moraes mais uma vez trazendo o vídeo aqui para vocês. E nesse vídeo de hoje nós vamos construir um fluxo do Power Automate que vai captar os anexos que são submetidos em um formulário do Microsoft Forms e nós vamos enviar esses anexos por e-mail, através de um e-mail do Outlook. Então, para quem tem dúvidas nesse processo, eu vou explicar aqui o passo a passo, detalhar cada ação que você tem que usar no fluxo do Power Automate para que essa operação dê certo. Antes da gente ir para o conteúdo, eu vou pedir para você que ainda não é inscrito aqui no canal, deixa aqui a sua inscrição, deixa aqui também o seu like e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui na seção de comentários. Um outro aviso muito importante aqui para você que quer aprender mais sobre o Power Automate, aqui na descrição do vídeo tem o link do meu treinamento, que é o Power Automate, né? O link do curso Power Automate Pro. Aqui você vai aprender a construir fluxos de nuvem, tá? O maior foco ali é em fluxo de nuvem, principalmente integrando os aplicativos do Microsoft 365, o antigo Office 365. Então, se você quer aprender mais sobre essa solução do Power Automate, eu sugiro bastante que você dê uma olhada no link aqui abaixo. E depois de tudo isso, bora para o conteúdo. Pessoal, vamos iniciar aqui então o nosso fluxo, né? Primeiramente, né, antes da gente iniciar aqui, na verdade, eu tenho aqui um formulário bem simples, na verdade, que eu coloquei apenas uma pergunta de texto e coloquei aqui também uma pergunta para carregar arquivos, tá? Um detalhe aqui, pessoal, é que eu setei aqui, eu configurei para que essa pergunta que aceita anexos, ele carregue apenas um arquivo, mas você pode colocar mais de um aqui, tá? Isso aqui fica a sua escolha. Nós vamos construir o fluxo para que ele pegue todos os anexos que forem submetidos aqui nesse formulário e envie por e-mail no Outlook. Então aqui é mais um formulário de teste mesmo, só para a gente fazer a submissão de uma resposta de texto e também de uma pergunta aqui onde a gente pode anexar arquivos, tá? Eu já vou colocar esse formulário em modo de visualização, porque daqui a pouco a gente vai fazer a submissão dele. Estou aqui também com a tela do Outlook aberta já, né? Para que a gente, quando fizer o teste, a gente confira que o anexo chegou aqui perfeitamente. Então, vamos para a tela aqui do Power Automate. Eu vou clicar aqui em criar. O tipo de fluxo que a gente vai escolher aqui é esse aqui, pessoal. Fluxo de nuvem automatizado, beleza? Eu vou dar um nome aqui para o nosso fluxo, enviar anexos do Forms pelo Outlook. Vou escolher aqui, ó, essa primeira etapa aqui, que é um gatilho, né, de quando uma nova resposta é enviada. Então, vou selecionar aqui esse gatilho e clicar em criar. Beleza, vamos primeiramente configurar aqui essa primeira etapa, que é o ID do formulário. No caso aqui, o meu formulário é esse, formulário curso Power Automate Pro 2.0. Vou escolher ele aqui. E agora, depois que a gente pega, né, essa primeira etapa, nós temos que captar os detalhes da resposta aqui do nosso formulário. Então, para isso, eu vou utilizar uma etapa do conector do Forms também, que é obter os detalhes da resposta. Aqui a gente vai colocar novamente o nosso formulário e o ID da resposta, tá? O ID da resposta que vai vir dessa etapa aqui. Então, para isso, eu seleciono aqui e seleciono o ID da resposta, que é o nosso conteúdo dinâmico. Feito isso, pessoal, antes da gente prosseguir, eu quero colocar uma etapa intermediária aqui, só para a gente analisar algumas coisas importantes. Eu vou colocar aqui uma etapa de compor. E nesse compor, eu vou colocar um conteúdo dinâmico que é a resposta da pergunta de anexo, tá? Esse anexo aqui é exatamente o conteúdo que vai vir dessa pergunta aqui de anexo, tá? Eu nomeei essa pergunta de anexo. Então, eu vou vir aqui, escolher esse conteúdo dinâmico. Primeiramente, eu vou salvar o fluxo do jeito que está aqui, para a gente observar algumas coisas importantíssimas para a gente prosseguir com a construção do fluxo. Então aqui eu vou submeter uma resposta, tá? Vou colocar na verdade aqui o fluxo em modo de teste, vou clicar aqui em testar manualmente e clicar em testar. Feito isso, ele me informa o seguinte: para ver isso em funcionamento agora, envie uma resposta para o formulário selecionado. Então eu vou vir aqui no meu formulário, colocar aqui uma resposta de teste e vou anexar um arquivo. Vou anexar um arquivo qualquer aqui e clicar em enviar. Beleza, arquivo enviado. O que acontece agora? Nosso fluxo foi executado sem nenhum problema e vamos observar aqui algumas coisas referente a essa etapa de compor. Pessoal, o conteúdo dinâmico referente ao campo aqui de anexo, né?
ele tem diversas propriedades, tá? Porque quando você submete um arquivo desse aqui, um arquivo no seu formulário aqui do Forms, esse arquivo ele é armazenado lá no seu OneDrive corporativo pessoal, né? Porque você, como uma pessoa, como um colaborador, você tem um OneDrive, né, pessoal aí na sua conta Microsoft. Então, já que você criou esse formulário, esse anexo vai para uma pastinha lá no seu OneDrive, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, a gente tem essa propriedade que é o name. O name é o quê? Basicamente é o nome do arquivo, tá? Então, se a gente observar aqui, ó, ele está nomeado como database _ Daniel Moraes 1.xlsx. Então, ele foi nomeado aqui desse jeito. A gente consegue ver aqui também que esse conteúdo dinâmico ele tem uma outra propriedade muito importante, que é o link, né? É exatamente o link da sua pasta lá no seu OneDrive, tá? Então, se você copiar esse link aqui e jogar numa aba aí do seu navegador, você vai ver que você vai acessar o seu OneDrive. Então, ele tem aqui esse link também. Basicamente, né? Temos aqui as propriedades de name, link e tem uma outra propriedade muito importante que é o ID, desse documento aqui. E aí o que acontece? Todas essas propriedades, né, elas estão dentro de uma matriz, tá? Basicamente essa matriz é o conjunto ali referente à pergunta de anexo. Então, novamente explicando para vocês, dentro da pergunta anexo nós temos várias propriedades. Temos a propriedade nome, propriedade link, propriedade ID, e aí a gente tem que trabalhar com essas propriedades de forma separada, tá? Para a gente dar continuidade nesse fluxo, a gente precisa trabalhar com elas separadas. Então, para isso, a gente tem um artifício bem legal aqui dentro do Power Automate em que a gente consegue trabalhar com isso aqui de forma separada, tá? Então, para isso, eu vou copiar aqui todo esse conteúdo e vou deixar ele guardado num bloco de notas aqui por enquanto, porque a gente vai utilizar ele daqui a pouco. Isso aqui é como se fosse uma amostra, né, de um arquivo que a gente submeteu, tá? Então vamos clicar aqui em editar. Eu vou excluir essa etapa de compor, não preciso dela nesse momento. E agora eu vou adicionar uma etapa que se chama analisar JSON. Por quê? Esse conteúdo aqui ele está num formato JSON, ou seja, a estrutura de dados desse conteúdo dinâmico, que é o conteúdo dinâmico de anexo, ele está no formato, na estrutura de dados JSON. E aí, a etapa aqui de analisar JSON, a gente consegue fazer uma análise desse conteúdo aqui, desse código JSON, para quê? Para que a gente consiga trabalhar com essas propriedades de forma separada. Então, dentro dessa ação de analisar JSON, a gente escolhe o conteúdo dinâmico, que é o conteúdo anexo, e aí ele nos pede um esquema. Por que ele nos pede esse esquema? Para que essa etapa do analisar JSON entenda quais são as propriedades que ele precisa separar. Só que eu não tenho esse esquema. Como que eu faço um esquema de forma automática? Eu posso clicar nesse botão aqui, ó, gerar usando a amostra, pego o código que a gente copiou aqui no nosso bloco de notas, Ctrl C, Ctrl V, clico em concluído e aí ele monta a partir de uma amostra um esquema aqui dentro de analisar JSON. Feito isso, a gente vai conseguir trabalhar com aquelas propriedades de forma separada. E aí, o que eu preciso, né, para enviar esse anexo por e-mail lá no Outlook? Então, pensa o que a gente fez aqui até agora. A gente enviou um formulário, captou os detalhes da resposta, captei os detalhes ali do conteúdo de anexo, analisei aquela estrutura de dados. Agora, eu preciso pegar esses anexos e colocar dentro de um e-mail. Então, para isso, a gente vai usar ações aqui do OneDrive. Primeiramente, a gente vai obter o conteúdo do arquivo ali que está lá no OneDrive, né? O conteúdo desse arquivo que está armazenado lá no nosso OneDrive. Então, para isso, utilizando o conector aqui do OneDrive for Business, a gente vai procurar aqui uma ação que se chama obter conteúdo de arquivo. E ele nos pede aqui o que? O arquivo, e ele pede aqui para a gente o identificador exclusivo do arquivo. Não sei se vocês se lembram, mas dentro dessa etapa de analisar JSON, a gente tem o ID desse arquivo, tá? Então, se eu clicar aqui agora, eu consigo selecionar aquelas propriedades que eu mostrei aqui para você agora, né? Estava tudo junto. Agora eu consigo escolher de forma separada. Então, eu vou colocar aqui, ó, ID. Quando eu escolho esse ID, o que acontece? Essa etapa de obter conteúdo de arquivo, por padrão, é adicionada dentro de um aplicar a cada, né? Dentro de um laço. Por quê? Porque eu posso ter aqui
dentro do meu formulário, eu posso ter submetido mais de um arquivo. Então, se eu coloquei mais de um arquivo, eu vou ter que obter, para cada um dos arquivos, eu vou ter que obter o conteúdo deles para eu enviar esses arquivos depois por e-mail, tá? Então, ele vai tratar cada um dos nossos arquivos ali. No caso, se eu anexei só um arquivo, ele vai tratar esse arquivo, tá? Mas aqui, como eu disse para vocês, a gente está construindo o fluxo para que ele funcione para um ou mais arquivos. Então, a gente obteve aqui o conteúdo desse arquivo. E agora, pessoal, eu quero mostrar algo muito importante para vocês. Se você submeter 3 arquivos, por exemplo, no seu formulário, eu imagino que você queira pegar todos esses 3 arquivos, vamos dizer, empacotar eles, tá? E jogar dentro de um e-mail só, para enviar todos esses anexos através de um e-mail só. Se você colocar a etapa do Outlook aqui, o que vai acontecer? Para cada anexo que você está tratando, ele vai enviar um e-mail, tá? Então, se você tivesse 3 anexos, né? Se você submetesse 3 anexos no seu formulário, o fluxo iria enviar 3 e-mails. Talvez isso não fique tão legal. Então, eu vou ensinar aqui para vocês uma técnica muito legal para a gente agrupar todos esses tratamentos aqui dentro de uma variável e depois a gente pega essa variável, né? Esse pacote de anexos e envie dentro de um e-mail só. Para isso, nós vamos colocar aqui, pode ser logo que depois dessa etapa de obter os detalhes da resposta, nós vamos criar uma variável. Deixa eu procurar aqui, combo de variável, nós vamos escolher a ação de inicializar variável. Eu vou dar um nome aqui para minha variável que vai ser var anexos. O tipo dela vai ser um tipo matriz e o valor dela pode ser em branco por enquanto. Depois disso, dentro do aplicar a cada, nós vamos adicionar uma nova ação do combo de variáveis. Agora eu vou escolher a ação de acrescentar a variável de matriz. Aqui eu escolho a minha variável, que é essa var anexos que eu acabei de criar. E aqui dentro nós vamos escrever algumas propriedades padrão, tá? Que o Outlook reconhece para tratamento de arquivos. E aqui a gente vai prover uma estrutura de dados JSON também. Então eu posso abrir aqui, ó, 2 chaves. E aqui, primeiramente, a gente vai passar uma propriedade chamada Content Bytes. A gente coloca aqui 2 pontos. O que é esse Content Bytes? Basicamente é o conteúdo do arquivo. E se você se lembra, a gente já obteve esse conteúdo do arquivo através dessa ação aqui de obter conteúdo do arquivo. Então, para isso, para eu colocar aqui o conteúdo dinâmico nessa propriedade, eu clico aqui nesse botão. Da etapa de obter conteúdo do arquivo, eu seleciono o conteúdo do arquivo. Tá? Ficou meio repetitivo aqui, mas acho que vocês entenderam. Depois disso, a gente precisa passar uma outra propriedade, tá? Então, vou colocar aqui vírgula e logo na linha de baixo eu coloco a propriedade name. Essa propriedade name basicamente é o nome do arquivo. O nome do arquivo com a extensão. Muito importante que a gente escolha corretamente esse nome do arquivo com a extensão, porque se a extensão não tiver nesse nome do arquivo, tá, o seu arquivo vai ser enviado pelo Outlook de forma errada. E o nome correto aqui para você escolher, você pode pegar a propriedade name aqui da etapa de analisar JSON, tá? Vai funcionar normalmente. Então, pessoal, o que acontece? Se você submeter 2 arquivos lá pelo seu formulário, ele vai obter os 2 conteúdos de arquivo aqui e vai colocar isso dentro da nossa variável aqui, que é a var anexo. Então, a gente está empacotando todos esses anexos, né, possíveis anexos dentro de uma variável para depois enviar por e-mail. Beleza? Feito esse tratamento aqui, a gente vai recolher esse aplicar a cada e agora sim a gente vai escolher aqui a etapa do Outlook para finalmente a gente enviar o e-mail. Então eu vou escolher aqui a ação de enviar um e-mail. Vou colocar o meu próprio e-mail aqui mesmo, só para a gente fazer um teste. Teste com anexos do Forms. Vou copiar aqui o mesmo texto, colocar aqui. E aqui nas opções avançadas, né, eu tenho um espaço aqui onde eu coloco os anexos. E aqui o que acontece, pessoal? Olha só, eu tenho 2 campos de anexo. Um campo para a gente colocar o nome e um para a gente colocar o conteúdo, né? No caso aqui, a gente não vai usar essa estrutura porque aqui, dessa forma, a gente está colocando um anexo por vez. Como eu já tratei tudo isso dentro de uma variável, já coloquei ali com todas as propriedades corretas, tá? Eu vou clicar nesse botão aqui, ó. Tá bem pequenininho aqui no canto. Vou clicar nele e aí esse anexos, né, ele vira um campo só. E aí eu posso clicar aqui para escolher um conteúdo dinâmico e eu vou retornar aqui a nossa variável, que já está empacotando todos os nossos anexos. Feito isso, vamos revisar o que a gente fez no fluxo? Então vamos lá. Primeiramente a gente
dispara um gatilho de quando uma nova resposta é enviada, obtém os detalhes dessa resposta, iniciamos uma variável que vai fazer o trabalho, vai empacotar todos os anexos que a gente trouxer desse formulário aqui do Forms. A gente analisa a estrutura de dados do anexo que vem dessa resposta aqui para pegar todas as propriedades e o conteúdo desses anexos que a gente submeteu lá no nosso formulário. A gente trata esses anexos aqui dentro do aplicar a cada e empacota ele dentro da nossa variável aqui e depois a gente vai enviar esses anexos por e-mail. Feito isso, a gente até salvou aqui já o nosso fluxo, né? Então vamos clicar aqui em testar. Eu vou colocar aqui salvar e testar. E vamos lá para o nosso teste, né? Eu vou colocar aqui no meu formulário, enviar uma nova resposta. Vou colocar aqui, ó, pergunta de exemplo, vou colocar teste 2. E o anexo, eu vou anexar aquele mesmo arquivo aqui. Beleza, vou clicar aqui em enviar. Fluxo deve iniciar aqui agora, né? Vamos acompanhar aqui a execução dele. Beleza, e aqui a gente vê que ele foi executado com êxito. Se a gente vier aqui no nosso Outlook e ver o e-mail que acabou de chegar, a gente vê que o texto que a gente colocou lá veio normalmente e o anexo que a gente tratou, ele foi inserido aqui também sem maiores problemas, tá? Eu vou fazer um teste aqui com vocês com 2 anexos, tá? Só para a gente garantir que isso aqui vai funcionar se a gente inserir 2 anexos. Então, pessoal, aqui no formulário, né, eu vou mudar aqui para aceitar o limite de 2 arquivos, certo? Ele está sendo salvo aqui, beleza? Foi salvo. E agora eu vou colocar em modo de visualização. Vamos testar aqui novamente. Eu vou clicar aqui em testar manualmente, beleza? Vamos voltar aqui para o formulário. Teste 3. Vamos carregar aqui o arquivo. Eu vou colocar 2 arquivos, tá? Vou colocar esse txt aqui e esse database. Ah, tem uma limitação aqui, né? O que acontece? O Forms, né, ele não aceita arquivos do tipo txt. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou só fazer um corte rápido aqui no vídeo, só para criar um novo arquivo ali, Excel, e aí a gente envia novamente. Fiz uma cópia rápida, pessoal, daquele arquivo de Excel. Então, eu vou colocar aqui database cópia e esse database. Vamos abrir eles aqui. E aqui, pessoal, o formulário aceitou, né, 2 arquivos. E vamos enviar esse formulário. Vamos verificar aqui agora no fluxo o que ele vai fazer. Fluxo em execução. Vamos aguardar um pouquinho até que ele seja concluído. Olha só, fluxo executado com êxito. E se eu vier aqui no meu Outlook, aqui no e-mail que acabou de chegar, olha só, pessoal, que legal, né? Os 2 anexos chegaram aqui para mim. Database e Database Daniel Moraes 3. Aqui ele deve ter colocado um nome diferente, tá? Porque lá no meu OneDrive ele já deve ter outros arquivos com o mesmo nome, então ele faz essa inteligência de substituir esses arquivos, não substituir, né? Colocar eles na pasta com um nome diferente, tá? Por isso que chegou aqui um pouquinho diferente do que a gente submeteu, mas os arquivos estão aqui. Se eu clicar aqui, ó, consigo visualizar eles sem nenhum problema. Só está demorando a carregar aqui, mas olha só. Ele está sendo mostrado aqui para mim, né? Ele foi enviado aqui para o nosso Outlook tranquilamente, com as extensões corretas, então funcionou normalmente. Consegui te ajudar com esse conteúdo? Se eu conseguir, novamente eu falo para você, eu peço para você que deixe aqui o seu like e se você ainda não foi inscrito no canal, deixe aqui a sua inscrição. Não se esqueça de dar uma olhada no treinamento curso Power Automate Pro, aqui na descrição do vídeo. Aqui você vai aprender muita coisa, né? Como a gente fez aqui hoje e muito mais, né? Usando aplicativos do Microsoft 365, beleza? Então vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo seu acesso e até mais.